Antidepressivo causa demência? Saiba a resposta assistindo esse vídeo até o final. E aí pessoal, tudo bem? Eu tenho recebido algumas pessoas que falam: doutor, eu tô tomando antidepressivo e tenho perdido a memória. Doutor, me falaram que o antidepressivo causa Alzheimer, eu tenho ficado mais esquecido tomando remédio. Eu posso ter algum tipo de demência? Então esse vídeo de hoje é para explicar para você exatamente o que acontece sob o uso de antidepressivos, tá bom? Mas antes, eu quero que você já curta aqui, compartilha meu canal, se inscreve e ativa o sininho se você estiver no YouTube. Por quê? Toda vez que você compartilha o vídeo, se inscreve, curte e comenta, você divulga esse meu canal para mais pessoas e você melhora o acesso à informação a todas elas que muitas vezes precisam de algum tipo de acolhimento, atendimento ou até de um ensinamento sobre remédios psiquiátricos, sobre psiquiatria, sobre saúde mental, tá ok? Bem, vamos lá então. Vamos falar sobre os antidepressivos e as causas de demência. Primeira coisa é entender que a demência ela não é uma doença. A demência é um estado cognitivo em que a pessoa pode ter por várias doenças. Por exemplo, o Alzheimer, a doença de Parkinson, tumores neurológicos, doenças vasculares cerebrais, um AVC, por exemplo, podem causar esse estado demencial. Remédios podem causar? Sim. Há remédios que podem causar estados demenciais, mas antidepressivos causam demência? A resposta é depende. Tem uma classe de remédio chamado antidepressivos tricíclicos, que o uso a longo prazo pode dar sintomas demenciais em vigência do uso do remédio. Após o momento de você retirar o medicamento, a pessoa tende a melhorar os sintomas. Por quê? Porque ela tem efeitos que a gente fala de anticolinérgicos e sabemos que a acetilcolina é um neurotransmissor muito útil na memória, na cognição, na atenção, na concentração. Então quando você dá remédios que diminuem a eficácia desse neurotransmissor, você acaba propiciando a quadros de perda cognitiva. Mas esses antidepressivos tricíclicos, eles não causam demência, eles causam estado demencial em vigência do uso. Suspender o remédio, fica bem. Quais são exemplos dos remédios? Amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina. E essa classe de medicamentos, tá ok? E os outros antidepressivos? A resposta é não. Mas aí talvez você faça uma pergunta assim: doutor, mas espera aí, eu tomei fluoxetina, eu tomei citalopram, eu tomei venlafaxina e eu tive perda de atenção, às vezes eu esqueci onde estavam as coisas, eu senti que eu fiquei mais lento. Primeiro, isso não significa demência, tá? Mas alguns antidepressivos, também em vigência do uso, eles podem gerar desatenção e diminuição de funcionalidade executiva que a gente fala. Às vezes planejamento, às vezes um esquecimento também relacionado à organização, à atenção e até também a uma certa memória recente. Isso pode acontecer, seria um efeito colateral do medicamento que não significa demência, tá? Mas sim algum tipo de perda atencional e de memória recente, que também ao suspender o remédio isso tudo melhora. Lembrando que pessoas com depressão muitas vezes têm esse efeito colateral também, quer dizer, tem um efeito da própria doença, né? Não é nem colateral, é um efeito da doença, porque afinal a depressão gera sensação de menos-valia, sensação de indecisão, sensação de lentificação psicomotora, então tem perdas cognitivas também. Inclusive, alguns estudos têm demonstrado que muitas vezes o quadro de Alzheimer, ele se inicia com sintomas depressivos numa idade mais precoce, por volta dos final dos 30, 40 anos de idade. Então o que você muitas vezes pode pensar é que às vezes está com perda cognitiva, mas é da depressão, não é do quadro do remédio, não é do medicamento, tá? Tanto é que existe um nome para isso, chamado pseudodemência depressiva, ou seja, a depressão gerando algo que parece demência, mas não é, tá? Então é importante você entender também o que não é, na verdade, da própria doença, ao invés da gente falar que é do medicamento psiquiátrico. De modo geral, então, os antidepressivos não causam, na verdade eles não causam, alguns causam sintomas demenciais, como eu falei, os tricíclicos, mas de modo geral eles não causam. Entretanto, vários estudos têm demonstrado o fator protetor dos antidepressivos para quadros demenciais. Então, eles demonstraram que a pessoa que tem uma depressão e faz uso correto de antidepressivo no tratamento da depressão, ela melhora, ela protege da evolução mais maligna da depressão para
aquelas perdas cognitivas que eu falei, inclusive pseudodemenciais. E ainda mais se essa perda cognitiva for no futuro uma doença de Alzheimer, o antidepressivo ele faz um quadro preventivo. Não só, os antidepressivos também melhoram sintomas inflamatórios cerebrais que diminuem o risco de AVC e acidentes cardiovasculares, também porque são um fator de risco conhecido para a demência. Então tem aí um outro pilar do tratamento. Ou seja, o resumo é que os antidepressivos eles melhoram a cognição, eles melhoram os sintomas depressivos, eles melhoram os sintomas cognitivos de longo prazo, prevenindo as demências. Falando daquele item que eu disse que às vezes alguns antidepressivos pioram um pouco a atenção, pioram um pouco a concentração, levam a uma dificuldade de planejamento, e isso tem a ver com um receptor chamado 5-HT7. Alguns antidepressivos, como eles aumentam muito a oferta de serotonina, e a serotonina se liga a esse receptor, pode causar essa leve dificuldade cognitiva. Nesse sentido, o uso de alguns antidepressivos que bloqueiam parcialmente ou totalmente esse receptor melhora a cognição. O caso da vortioxetina, um antidepressivo que faz um bloqueio total do receptor 5-HT7, ou seja, melhora a depressão e ainda evita perdas cognitivas. A fluoxetina também faz um bloqueio parcial ali nesse receptor 5-HT7, também melhorando a cognição, tá bom? Então eu quero que vocês tenham isso sedimentado, até pra gente desmistificar um pouco o papel dos antidepressivos. Muita gente, inclusive, confunde antidepressivo com ansiolítico benzodiazepínico, que são os remédios tarja preta. Os antidepressivos não são remédios tarja preta, são remédios tarja vermelha, cujo uso não causa dependência, não causa abuso e não causa quadros de fato demenciais, tá bom? Bem, é isso. Quis fazer esse vídeo bem didático, explicando essas minúcias para você, até porque compartilhar isso com outras pessoas pode ajudar muitas vezes a desmistificar um pouco o papel dos antidepressivos, melhorando o tratamento de muita gente que precisava ter um acesso e acaba ficando sem, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, então curte aqui, comenta, compartilha o vídeo e principalmente se inscreva em todos os meus canais, @Instituto Labins, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.